Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, uma boa semana de saúde, de paz, de harmonia, de compreensão, um mês também de renovações e um ano em que possamos chegar ao final dos 12 meses agradecendo a Deus por ter nos criado simples, ignorantes, mas com todas as faculdades para conhecer a verdade, compreendê-la, entendê-la e seguir os seus ensinos. Só aí a paz começa a ser implantada dentro de nós, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, planejamentos, e começando a ingressar como filhos, como alunos responsáveis, naquele grupo que só pratica o bem, porque reconhece no Pai, o nosso Pai, o Criador e o orientador de tudo. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, criado em 1968, por Marcelo Paes Barreto. Estamos aqui há mais de 50 anos, procurando estudar, aprender, retificar os nossos erros, nos autoconhecer por dentro, aprendendo a ter a capacidade de fazer a limpeza da sujeira que carregamos por nossa própria conta e do bem que já estamos sabendo praticar. Nós temos que saber fazer essa limpeza e essa opção pela verdade das leis, cumprir essas leis aonde estivermos. Então é muito importante nós entendermos o que viemos fazer aqui. E o núcleo de prática jurídica, espírita e jurídica Gesiel, como o primeiro núcleo do Brasil, tem essa finalidade precípua que todos deveriam ter, de estudar nos livros seguros, divulgando o verdadeiro cristianismo, que é composto dos mandamentos, da obra completa de Jesus e de seus amigos e discípulos, e da doutrina espírita, que ele avisou que viria como o Consolador prometido, a fim de que explicasse para nós todos como funcionam as leis, a fim de que pudéssemos daí para frente termos um guia seguro de pensamento e de ações, podendo subir com segurança os degraus da perfeição, podendo nos adiantar na perfeição para chegarmos a esta perfeição junto de Deus. Então nós vamos fazer uma leitura aqui do nosso espírito amigo, benfeitor Emmanuel, para essa reflexão diária. Plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles, anotou Mateus 1:21. Em verdade, há mais de 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, a causa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente.
É assim que o mundo tem vivido nesses 9.000 anos em que ele nos deu o direito de desenvolvermos a inteligência, de nos tornarmos o Homo sapiens, nos diferenciando de nossos amigos e irmãos do reino animal para o homem hominal, para o homem que raciocina e que só faz o que a lei permite, que não faz mais besteira, que não castiga e nem agride as leis que estão em vigor, nem a si, nem a seus irmãos. Então ainda temos muita gente reencarnando com esses pensamentos de fazer reviver as revoluções, as ditaduras, a tomada do poder pela força, querendo mostrar que quem é homem ou mulher é porque carrega muitas armas, porque mata os outros, faz maldades, falcatruas, porque ainda faz corrupções, seja na religião, os falsos profetas, aqueles que não estudam e querem fazer palestras, seminários, querem orientar os outros quando não conseguem nem orientar a si próprios. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indiscriminados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Sedento de guerra civil. Você veja que hoje nós temos mais de 40 guerras no planeta Terra. Hoje, 2026, nós temos mais de 40 conflitos armados, aonde os pobres, os esquecidos, os desarmados, os que têm fome, os que teriam direito de estudar, de ter saúde, estão sendo massacrados, estão morrendo de fome, sem lugar para morar. E as bombas ultramodernas caindo assustadoramente sobre todos eles. Existem guerras como a dos judeus, que não terminam há mais de 1000 anos. Que povo duro e rebelde, que povo que gosta de tratar mal os outros, achando que não são seus irmãos. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. O Evangelho trazido por Jesus, as suas lições, hoje todas organizadas pedagogicamente pelos espíritos superiores, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali está toda a lei de amor, reunida de forma pedagógica, e que pode ser e deve ser estudado por todas as criaturas, independente de religião, para aprenderem a serem cristãos de verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo deve ser lido de 1 a 4 horas todo dia, na sequência, relido, analisado, pesquisado e empreendendo os seus ensinos dentro de você em primeiro lugar, para que você tenha a matéria pedagógica para iniciar a sua própria reforma íntima, para iniciar a prática do amor e a prática da caridade. Por isso que
no volume 15º deste evangelho, está lá: fora da caridade não há salvação. Você tem que estudar todas as leis de Deus, aprendê-las na ponta da língua, raciocinando. Elas vão fazer parte da sua fé raciocinada, aonde você vai consultar a todo instante para só dar cumprimento aos seus ensinos. Isso é a maior e a mais profunda das caridades. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado mínimo é defeso os planos do general. A boa nova, que deveria ser lida todo dia, em vez de você se tornar pastor. Olha o nome que se dá: pastor, palestrante. Não, somos todos alunos de um mesmo colégio, o colégio do Evangelho. Deveríamos nos tratar como alunos responsáveis, nos tratar como irmãos, uns ajudando aos outros, só fazendo com os outros o que gostaria que fizesse com você. A boa nova, todavia, é muito clara. Quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres, ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Vejam a situação hoje do nosso querido e amado Brasil. Criou-se vários grupos de direita, de esquerda, eles nem sabem o que é isso. 99% deles nunca leram um livro completo, todo dia, de 1 a 4 horas por dia. São falsos profetas, são enganadores. Falam em nome de Jesus, mas nada conhecem de Jesus, dos ensinos dele. Eles vestem a indumentária de criaturas que são bondosas, mas são lobos, querendo dar golpe de Estado, matar os outros, tomar o poder pela força. Só viver xingando, criando tumultos, até na própria família. Não pagam os crimes, não se redime dos crimes cometidos, ao contrário, os esconde. Mas adoram escrever livros para enaltecer os falsos profetas, os falsos trabalhadores, os falsos seguidores da verdade. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados. Se você estudar o Evangelho e praticar todo dia, a cada minuto, a cada segundo, todo dia, para o resto de sua vida, é claro que você vai se melhorando e se tornando uma criatura efetiva do bem, um filho verdadeiro de Deus, e vai poder subir com segurança jurídica, divina, pedagógica, os degraus da perfeição, para reencontrar com o Criador. Porque Ele te criou, mas Ele quer que você, pelos seus próprios esforços, se torne uma criatura do bem, com o material pedagógico que Ele disponibiliza
para você a todo instante. Anunciou-nos a celeste revelação que Ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, estudando e praticando o Evangelho. Isto é que é caridade, que deve ser feita primeiro com você. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como irmãos, só fazendo com o próximo o que gostaríamos que fosse feito conosco. De aprendermos a sermos indulgentes, benevolentes, de aprendermos a perdoar, a reconciliar, dialogar, ter paciência, ter muita humildade e simplicidade, ter coragem de saber que não sabe nada, mas que precisa se matricular no colégio para que todo dia, no mínimo de 1 a 4 horas, estude com disciplina, com força de vontade, com amor a Deus sobre todas as coisas, para que você seja o primeiro trabalhador da paz a partir de dentro de você. Anunciou-nos a celeste revelação que Ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia dos nossos próprios erros. Você só se liberta dos seus erros se você estudar a verdade e saber compreendê-la e empregá-la em você, empreendendo aí dentro o reino do Senhor, para que de dentro de você só saia luz, bons comportamentos, bons pensamentos e boas ações, afastando-nos do egoísmo e do orgulho, que são as pragas hoje da humanidade. Esse egoísmo e esse orgulho aparecem em forma de mitideza besta, do uso do álcool, das drogas ilícitas, dos remédios não receitados por médicos seguros, da roubalheira, dos jeitinhos que nós estamos dando para fugir de todos os rigores da lei. Nós estamos enganando a nós mesmos, deixando de nos autoconhecer para aprendermos a fazermos diariamente a limpeza da nossa alma, separando o joio do trigo, separando o azedo do bom, separando tudo que é enferrujado do que é limpo, do que não nos traz vergonha nenhuma. Só assim que nós conseguiremos subir os degraus da perfeição, pelos nossos esforços. Libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros. Só o estudo e a prática dos ensinos de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, senhores padres, pastores, principalmente os espíritas. 98% dos espíritas só querem saber do sensacionalismo mediúnico, dos milagres, de uma caridade falsa que dizem que estão fazendo, que dizem para si mesmos que estão fazendo e não estão. Vão ter que reencarnar quantas vezes necessárias forem, como alunos reprovados, até se tornarem, pelos seus esforços, criaturas do bem. Afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Como somos orgulhosos, como somos ainda praticantes do orgulho e da vaidade,
Só queremos fazer livros para enaltecer quem nada de bom fez. Ou se fez, foi o mínimo que podia ser feito. Estamos deixando muito a desejar, perdendo muito tempo nesta encarnação, porque ela tem um início, um meio e um fim. E vai terminar com a morte do corpo, que nos serve de instrumento de trabalho. Mas o Espírito continua com todas as obras, ruins e boas, vai prestar conta delas, vai programar novas encarnações, até se tornar um aluno responsável e competente para subir os degraus da perfeição. Achamo-nos, diz Emmanuel, até hoje, em simples fase de começo do apostolado evangélico. Estamos até hoje querendo que o evangelho fique lá na estante, a gente só olhe um pedacinho dele uma vez por semana. Mesmo assim por 5, 10, 15 minutos e correndo. É a maioria dos evangelhos dos lares, tudo correndo, todos emburrados. Não se conversa mais, não se bate papo em torno das verdades de Jesus, como se fazia na casa da sogra de Pedro. Como Jesus fazia com todas as criaturas, colocando ali em prática o ouvir, o saber conversar, a paciência, a ternura, o perdão, a reconciliação, o amor de verdade. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo do apostolado evangélico. Muitos nunca estudaram Jesus e já querem ser padres, pastores, palestrantes, diretores de casas religiosas, deputados, senadores, vereadores, já querem ser militares. Eles preferem ter uma arma na cintura do que o evangelho no coração. Olha como é que nós ainda desrespeitamos as leis, maltratamos os nossos irmãos, tirando deles todos os direitos fundamentais que eles têm, de direito à vida. Achamo-nos até hoje, diz o benfeitor Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Primeiro você tem que limpar o vaso da alma. Você tem que lavar o vaso da alma todo dia, para não deixar entrar as impurezas do materialismo selvagem e só cultivar aí os ensinos de Deus. Como disse Jesus, ninguém vai ao Pai sem passar por mim, que eu vim mostrar qual é o caminho, aonde está a verdade e como praticá-la todos os segundos de nossa existência. Esse é o caminho, não tem milagre, não existe milagre. O reino individual que puder aceitar o serviço libertatório do Salvador encontrará a vida nova. Só com Jesus, muito bem estudado, acreditado, compreendido, entendido, trazido para dentro da nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de forma
racional, formando aqui dentro a estrutura básica da fé raciocinada, é que teremos a capacidade de decidir corretamente, sempre pelo bem, para o bem, pelo bem de todos, a partir de nós. Vamos deixar a nossa luz clarear o mundo. Não vamos abafar essa luz embaixo do alqueire, não. Vamos começar por nós, trabalhadores da última hora que só querem estudar e praticar o amor, criado e ensinado por Deus para todos os seus filhos. Um bom dia, boas reflexões, sempre com Jesus como nosso guia e modelo, estudado, acreditado, seguido e diariamente revisado, não porque ele precisa ser revisado, mas nós precisamos nos revisarmos para sabermos se não demos um passo fora dos trilhos do ensinamento sagrado de Deus para todos os seus filhos. Esse é um trabalho muito sério do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, cidade saúde do Estado do Espírito Santo, para o Brasil. Todos os nossos trabalhos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Abraço fraterno, obrigado pela atenção.